Nesse vídeo, vamos discutir a respeito da concordância verbal do sujeito simples. Concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com seu sujeito. No caso do sujeito simples, a regra geral é: o verbo sempre concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplos: a orquestra tocou uma valsa longa. Os pares que rodeavam a nós dançavam bem. No primeiro exemplo, temos um sujeito no singular e a concordância do verbo também no singular. No segundo exemplo, temos um sujeito no plural e a concordância do verbo também se estabelece no plural. Casos particulares da concordância verbal com sujeito simples. Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva, ou seja, expressões como parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplos: a maioria dos jornalistas aprovou a ideia. A maioria dos jornalistas aprovaram a ideia. Metade dos candidatos não apresentou nenhuma proposta interessante. Metade dos candidatos não apresentaram nenhuma proposta interessante. Um bando de vândalos destruiu o monumento. Um bando de vândalos destruíram o monumento. Como podemos ver, todas essas frases são formadas por expressões partitivas. E junto com elas, há um substantivo no plural. E por isso, o verbo fica no singular ou no plural. A maioria dos jornalistas aprovou ou a maioria dos jornalistas aprovaram. Metade dos candidatos não apresentou ou metade dos candidatos não apresentaram. Um bando de vândalos destruiu ou um bando de vândalos destruíram. Quando o sujeito é formado por expressão que indica a quantidade aproximada, por exemplo, cerca de, mais de, menos de e perto de, seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplos: cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Mais de um atleta estabeleceu um novo recorde nas últimas Olimpíadas. No primeiro exemplo, temos a sequência de numeral mais substantivo. O substantivo está no plural e, por isso, o verbo concorda com esse substantivo no plural. O mesmo pode-se dizer a respeito da segunda frase. Nós temos a sequência do numeral 500 mais o substantivo alunos. Pelo fato do substantivo alunos estar no plural, o verbo concorda com ele no plural. Alunos compareceram, eles compareceram. Na terceira frase, nós temos um numeral e nós temos o substantivo atleta que está no singular. Pelo fato desse substantivo estar no singular, a concordância estabelecida com o verbo também é no singular. Um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Agora, atenção com relação à expressão mais de um. Quando essa expressão se associar a verbos que exprimem reciprocidade, o plural é obrigatório. Mais de um colega se ofenderam na tumultuada discussão de ontem. Quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita levando-se em conta a ausência ou presença de artigo. Exemplos: os Estados Unidos possuem grandes universidades. Alagoas impressiona pela beleza das praias. As Minas Gerais são inesquecíveis. Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira. Os sertões imortalizaram Euclides da Cunha. Em todas essas frases temos como sujeito substantivos que só existem no plural, como Estados Unidos, Alagoas, Minas Gerais e sertões. Nesse caso, o verbo vai concordar no plural quando esses substantivos, que assumem a função sintática de sujeito, forem antecedidos por artigos, como os Estados Unidos possuem.
As Minas Gerais são. Os sertões imortalizaram. Eles imortalizaram. Agora, quando eu uso esses substantivos que já possuem o traço semântico de pluralidade, mas eles não vêm antecedidos de artigo, né, como Alagoas impressiona, Minas Gerais produz, o verbo não vai concordar no plural. Alagoas impressiona, Minas Gerais produz. Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido plural, como quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários, seguidos pela expressão de nós ou de vós, o verbo pode concordar na terceira pessoa no plural ou concorda com o pronome pessoal. Exemplos: quais de nós são capazes? Ou quais de nós somos capazes? Alguns de vós sabiam do caso? Algum de vós sabíeis do caso? Vários de nós propuseram sugestões inovadoras. Vários de nós propusemos sugestões inovadoras. A opção por uma ou outra forma pode indicar a inclusão ou a exclusão do emissor. A respeito da terceira frase, vários de nós propusemos sugestões inovadoras. Nesse exemplo, eu, enquanto locutor, estou me incluindo no discurso, na situação enunciada. E quando eu utilizo o exemplo, vários de nós propuseram sugestões inovadoras, a intenção comunicativa é de me excluir enquanto locutor da situação que eu estou enunciando. A gramática, quando ela explica esse caso de concordância particular do sujeito simples, traz sempre esse exemplo com o pronome vós, que já não é mais utilizado com tanta frequência no português brasileiro, né? Alguns de vós sabíeis do caso, ou alguns de vós sabiam do caso. É muito mais frequente o uso do vocês. Alguns de vocês sabiam do caso. E o pronome você ou você já concorda na terceira pessoa. Lembrando que se trata de um pronome de tratamento que se estabeleceu como pronome pessoal, e ao se estabelecer como pronome pessoal, ele possui a propriedade de designar a segunda pessoa, ou seja, o interlocutor, mas a concordância com o verbo se estabelece sempre na terceira pessoa. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo. 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. 85% dos entrevistados não aprovam a administração do prefeito. 1% do eleitorado aceitou a mudança. 1% dos alunos faltaram à prova. Em todos esses exemplos, o verbo concorda sempre com o substantivo. No primeiro exemplo, o substantivo orçamento está no singular. E por isso o verbo também está no singular. O orçamento deve, ele deve. No segundo exemplo, o substantivo entrevistados está no plural e o verbo também concorda no plural. Entrevistados aprovam. No terceiro exemplo, nós temos uma porcentagem com 1%, e o verbo permanecendo no singular. A gente tem que sempre lembrar que o verbo está no singular porque ele está estabelecendo concordância com o substantivo, né? Eleitorado aceita, ele aceita, e não com o numeral, 1%. O quarto exemplo torna mais claro essa concordância entre o substantivo e o verbo. Nós temos ali a porcentagem de 1 e o verbo que está no plural por conta do substantivo alunos, né? Então temos 1% dos alunos faltaram à prova. Quando a expressão que indica a porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o número. Exemplo: 25% querem a mudança e 1% conhece o assunto. Nesse caso, quando o sujeito é formado somente pelo numeral que indica porcentagem, a concordância é estabelecida diretamente com esse número que indica porcentagem. Toda vez que esse número for o número 1, ou seja, 1%, a concordância vai ser sempre no singular. 1% conhece o assunto. A partir de 2%, a concordância vai ser sempre feita no plural.
Quando o sujeito é o pronome relativo que, a concordância em número e pessoa é feita com o antecedente do pronome. Fui eu que paguei a conta. Fomos nós que pintamos o muro. Todas essas frases são exemplos de frases clivadas entre o verbo ser e o pronome que. A concordância estabelecida nesses casos, então, é muito simples. O que confunde um pouco é esse processo da clivagem. Se nós desclivarmos essas frases, nós vamos ver a concordância com mais clareza. Eu paguei a conta, nós pintamos o muro. Os casos anteriores são diferentes desse caso aqui, olha. Quando o sujeito é o pronome relativo quem. Nesse caso, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou em concordância com o antecedente do pronome. Exemplos: fui eu quem pagou a conta, ou fui eu quem paguei a conta, fomos nós quem pintou o muro, fomos nós quem pintamos o muro. Com o pronome relativo quem, ao contrário do que, nós podemos estabelecer a concordância na terceira pessoa como foi eu quem pagou a conta, ele pagou a conta, ou fomos nós quem pintou o muro, ele pintou o muro. Ou então, nós estabelecemos a concordância com o próprio pronome. Fui eu quem paguei a conta. Eu paguei a conta. Fomos nós quem pintamos o muro. Nós pintamos o muro. Existem essas duas possibilidades de concordâncias previstas pela gramática tradicional e ambas estão corretas. Com a expressão um dos que, a preferência é pelo uso do verbo no plural, para concordar com a palavra que antecede o pronome relativo que. Exemplos: Ademir da Guia foi um dos jogadores que mais encantaram os poetas. Se você é um dos que admiram o escritor, certamente lerá seu novo romance. Nesses dois exemplos, o verbo concorda no plural com a expressão que antecede o que. Na segunda frase, essa concordância ela é expressa semanticamente. Se você é um dos fãs que admiram o escritor ou é um dos seguidores que admiram o escritor, a concordância prevista pela gramática tradicional para a expressão um dos que é sempre do verbo no plural. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou do plural. Vossa Excelência é diabético? Vossas Excelências vão renunciar? Lembrando que o pronome de tratamento refere-se ao interlocutor e a concordância é sempre na terceira pessoa para indicar distanciamento entre o locutor e o interlocutor. A concordância dos verbos bater, dar e soar se dá de acordo com o numeral. Deu 1 hora no relógio da sala. Deram 5 horas no relógio da sala. O primeiro exemplo, o verbo está no singular, porque o numeral é 1. No segundo exemplo, o verbo está no plural, porque o numeral é 5. Ou seja, a partir de 2, você sempre vai ter o verbo no plural. Observação: caso o sujeito da oração seja a palavra relógio, sino, torre, etc., o verbo concordará com esse sujeito. O tradicional relógio da Praça Matriz dá 9 horas. O 11º caso é o caso dos verbos impessoais. Pelo fato desses verbos não se referirem a nenhum sujeito, eles são sempre usados na terceira pessoa do singular. Exemplos de verbos impessoais são haver no sentido de existir, fazer indicando tempo e também aqueles verbos que expressam fenômenos naturais, fenômenos meteorológicos. Exemplo com o verbo haver. Havia muitas garotas na festa. O verbo haver, nesse exemplo, tem o sentido de existir. Exemplo com o verbo fazer. Faz 2 meses que não vejo meu pai. E na terceira frase, um exemplo de um verbo meteorológico. Chovia ontem à tarde. Lembrando que esses verbos impessoais eles são chamados assim porque noções de tempo e noções que indicam fenômenos da natureza não prevêem o agente da ação. São ações que acontecem naturalmente. Por isso, elas são sempre conjugadas na terceira pessoa do singular.